Olá, esposa edificadora. Eu sou Érica de Leon, eu sou coach e mentora de relacionamentos. E estamos no dia 3 da série Esposa Edificadora. E hoje eu quero trazer algo muito especial para você, que eu aposto que você já passou por alguma situação, por algum BO nesta área. E essa área que eu quero trazer para vocês é simplesmente a sua base. E a base é o quê? As suas raízes, os seus pais. E por isso que no dia 3, você vai honrar e agradecer os seus pais pela sua vida. Honrar e agradecer os seus pais pela sua vida. E como sempre eu trago para vocês um trecho bíblico. Teriam outros trechos, sobre pais, mas veio no meu coração de trazer esse. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vieres a envelhecer. Provérbios 23, 22. E quando nascemos, quando viemos a este mundo, precisamos muito dos nossos pais. E não é porque amadurecemos, não é porque crescemos que simplesmente vamos não olhar mais para eles. Pelo contrário, eles tiveram a decisão de ter você. Eles poderiam não ter tido você, como infelizmente muitos pais tomam essa decisão de realmente acabar tirando, a vida do filho, seja por qual motivo for. Agora, o seu pai e a sua mãe, eles tomaram a decisão de ter você. E só por esse motivo você já tem que se sentir feliz, já tem que se sentir honrada, já tem que valorizar, por mais desafiadores que seja convivê-lo com eles, por mais desafiador que seja. Você com certeza deve amar e perdoar. E uma das chaves que curam o casamento são os pais. E eu vou te explicar o porquê. Até eu trouxe aqui hoje um quadrinho. Vou fazer assim, eu vou usar ele assim. Eu trouxe um quadrinho aqui para exemplificar isso melhor, para facilitar o entendimento de vocês. Então, nós temos aqui, Nós temos aqui uma árvore da vida. Então, as raízes são os nossos antepassados, o nosso tronco são os nossos pais e nós somos aqui os frutos. Aqui eu, ok? Isso aqui é uma conexão com Deus divina, porque os nossos antepassados, nós só existimos porque também os nossos antepassados, eles vieram permitindo a nossa existência, porque se um deles tivesse desistido aqui no meio deste caminho, nós não estaríamos aqui. Você já parou para pensar nisso? E não importa se os seus antepassados, eles são vivos ou eles estão no mundo espiritual, você deve agradecê-los, independente da circunstância, agradecê-los. Ah, Érica, mas eles estão no mundo espiritual. Eu não sei no que você acredita, mas eles deram a vida para seus pais e seus pais deram a vida para você. E aqui não é simplesmente porque foi para o mundo espiritual que você tem que esquecer. Não, lembre com alegria, agradeça, sabe? Porque a energia, as memórias do que eles construíram durante a vida, elas são eternas. Então, não vire as costas para isso e agradeça sempre os antepassados, porque tudo que você é e você tem, também você deve a eles. E aqui falando de pais, que não é diferente dos antepassados, nós temos uma conexão com Deus, certo? Nós temos uma conexão com Deus, com o divino, Essa conexão, ela desce sobre nós quando tudo está em harmonia, quando estamos em harmonia comigo mesmo, quando eu estou em harmonia comigo mesmo, certo? Eu não bloqueio essa energia, essa frequência. Porém, quando eu estou também em harmonia com os meus pais, também da mesma forma com os antepassados. Porém, se eu começo a ter desarmonia com meus pais, isso aqui é como se bloqueasse. Por quê? Porque o que é Deus? É manifestar o amor.
Deus é a manifestação de amor. Logo, se eu tenho alguma desarmonia com o meu pai, se eu tenho alguma briga frequente, enfim, não importa, eu não quero perdoar, sabe? Eu fico nesse papel, automaticamente eu estou bloqueando o fluxo de Deus, que é amor. Porque por mais que seus pais erraram com você, sabe? Ele pode ter havido abuso, pode ter havido qualquer coisa circunstancial, enfim, que é difícil, né? E eu também tive os meus problemas com meu pai e com a minha mãe. Eles são vítimas de outras vítimas. Eles são vítimas de outras vítimas. Eles são pessoas feridas. E pessoas feridas ferem. Então, no momento que eu não tenho a humildade de entender que eu tenho um conhecimento, que eu tenho uma possibilidade que eles não tiveram. Eles não tiveram essa possibilidade. O meu pai tem 82 anos e a minha mãe tem 72. Eles não têm acesso ao que eu tenho de conhecimento. Eles sofreram demais. Meu pai e minha mãe tiveram uma vida bem desafiadora, bem desafiadora. Pode ser que um dia eu faça aqui um vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre pais, bem específico, tá? Para contar um pouco essa história para vocês entenderem. Então, como que eles tenham dessa vida sofrida, eu quero exigir que eles sejam perfeitos, que eles fossem os melhores pais do mundo. Não tinha como. Eles foram vítimas de outras vítimas. Então, por exemplo, meu pai não teve pai, meu pai não teve mãe. A vida do meu pai foi muito complexa. E aí, quando eu entendo, meu pai não teve mãe, passou por um monte de situação na vida dele, ok? Que base que ele tinha? Nenhuma, ele não tinha nenhuma base. Logo, ele me criou, né, da maneira como ele sabia, da maneira que ele fez o melhor que ele podia. E aí, quando eu tomo consciência disso, eu perdoo, eu agradeço e eu amo. Eu perdoo, eu agradeço e eu amo. Porque talvez se eu estivesse no lugar dele, eu não teria sido o que ele foi. Talvez eu teria desistido. Talvez, eu nem sei. Talvez teria até me perdido na vida. E ele, mesmo assim, perseverou. Quando eu começo a entender isso, é como se eu limpasse esse bloqueio para fluir esse amor de Deus. Porque não venha você me dizer, Érica, eu me ajoelho, eu rezo todos os dias para Deus, eu tenho uma conexão com Deus. Até você pode ter. Agora, se você tiver esse bloqueio, com certeza a sua conexão ela poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor se você tivesse desbloqueado com seu pai e com a sua mãe. E na Bíblia diz, tem que reconciliar. Na própria Bíblia diz, você tem que estar reconciliado. Antes de trazer oferenda ao altar, você tem que estar reconciliado com uma pessoa. E qualquer pessoa, né? Mas nesse caso, falando de pai e mãe, você tem que estar muito, muito agradecido, porque eles escolheram ter você. Eles permitiram ter você. E eles poderiam ter tido uma decisão de não ter. Então, quando você entende todo esse processo e você flui, essa energia, ela é abundante, ela flui, você prospera. E isso aqui, pai e mãe, é base de relacionamento. Pai e mãe é base de relacionamento. Então, se você não tiver harmonizado com o seu pai e com a sua mãe, isso aqui não vai fluir. E aí, automaticamente, você pode repetir padrões do seu pai e da sua mãe, né? Você também pode acontecer de não estar prosperando por culpa, por ter visto padrões de relacionamento errado. Então, enfim, gente, é muito longo aqui o processo disso, mas só para exemplificar o porquê que é tão importante você honrar e agradecer os seus pais. Por mais desafiador que tenha sido. E enquanto você carregar isso no seu coração, enquanto você continuar carregando isso no seu coração e não resolver, você infelizmente vai sofrer muito, tá? Infelizmente vai ter bastante desafio por conta de não entender que essa vida, nós somos fruto de outras vidas que foram semeadas e cresceram. Só que a plantinha de cada um foi diferente, certo? A plantinha da sua mãe é diferente da sua plantinha, que é diferente da plantinha do seu pai, porque foi semeada de formas diferentes. E aí, automaticamente, todas nós precisamos crescer com esse desbloqueio, com esse fluir, com essa harmonia.
Só que aí tem que haver um respeito, porque o semear foi diferente, a história, o mapa de vida é totalmente diferente. Eu queria ter sido mais rápida nesse assunto, mas é que é um assunto que eu gosto de falar muito. E algo bem importante falar para vocês, que boa parte das crenças que nós carregamos, né, das nossas memórias, são dos nossos pais ou dos substitutos. Por quê? Porque foram eles que nos criaram. Porque a maior parte das nossas crenças realmente aconteceram na infância. Logo, se eu passei, né, boa parte da minha infância com meu pai e com a minha mãe, eu trouxe essa verdade para mim. E aí é onde há os conflitos, porque se eu peguei verdades, eu peguei crenças das quais eu não concordo, eu posso estar repetindo padrões inconscientemente por conta disso, porque não é consciente, gente. Não é consciente. Vocês concordam comigo, por exemplo, que... vou dar um exemplo para você, tá? O seu pai, por exemplo, batia em você. Qual é o pai, qual é a mãe que quer bater no filho? Nenhum. Não venha me dizer, né? A não ser, claro, que a pessoa tenha aí um desvio de padrão, que aí é muito disfuncional. Mas um pai e uma mãe, eles jamais vão querer só bater por bater. Eles querem bater para educar. Por quê? Porque eles amam, certo? Eles batem porque eles amam, porque eles querem educar, porque eles querem o quê? Te ver feliz. Só que eles aprenderam lá nas crenças dele, quando eles eram criança, que nem meu pai, por exemplo. Meu pai apanhou muito, meu pai apanhou demais, meu pai sofreu muito, 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 muito. Ele conta, assim, histórias muito tristes, né, de coisas que ele passou. Eu já tive momentos, assim, que eu choro, eu nem posso entrar nesse detalhe, porque senão eu fico até emocionada, né, deixa eu respirar aqui. Mas, assim, e por que eu quero te conectar com isso? Para que você se conecte com a história do seu pai e da sua mãe, para você entender que eles, nem no caso do meu pai, ele sofreu muito, ele apanhou, então o modelo mental dele era isso. Era isso, que para ser educado, para ser uma pessoa correta, para ser uma pessoa digna, tinha que apanhar, entende? Você entende? Então, era a crença dele. Agora, você acredita que ele faria isso para te prejudicar? Não. Ele fez isso pro próprio bem, tá? Ele fez porque a intenção dele era positiva, sempre tem uma intenção positiva por trás. E aí, por isso que você tem que parar para refletir sobre o que aconteceu na vida dos seus pais. Eu tinha algo um pouco... Como que eu vou explicar para você? Eu tinha um muro entre meu pai. E aí, depois que eu entrei nesse mundo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de inteligência emocional, e aí eu comecei a conversar com ele, comecei a perguntar como que era a infância dele, comecei a saber mais da vida dele. Eu entendi muita coisa. E eu perdoei muito. Então, uma das coisas que você vai fazer no dia de hoje, porque se você não perdoar esse relacionamento, se você não perdoar o seu pai e a sua mãe, isso vai interferir no seu relacionamento, ok? Isso vai interferir no seu relacionamento. E é uma situação assim que às vezes no consciente, você, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Se você me perguntar assim, Érica, como é que é a relação com seu pai e com a sua mãe? E é a mesma pergunta que eu quero que você se faça. Como que é a relação com seu pai e com a sua mãe? E aí eu vou te dar um exemplo da minha resposta. Eu vou falar assim pra você, a minha relação com meu pai, com a minha mãe, ela é muito boa. E aí a outra pergunta que eu vou te fazer, mas foi sempre assim? E aí eu vou responder pra você, não foi sempre assim. Então lá no nosso inconsciente, que é 95%, eu não tenho como saber o que está armazenado naquela memória, o que está registrado, para simplesmente ter total convicção de que eu perdoei. Então quando se faz essa pergunta, sempre foi assim e você não, então pode ter certeza que tem algo ainda para resolver aí no seu coração, tá? E sempre vai ter, gente, sempre vai ter, porque as memórias elas vêm, conforme você vai evoluindo, elas vão saindo para fora. E eu já trabalho perdão com meus pais há mais de 8 anos. Eu já faço exercício de perdão pro meu pai e pra minha mãe há mais de 8 anos. E sempre quando eu estou no exercício de perdão, sempre vem mais alguma coisa. Então, seja às vezes uma maneira, um tom de voz
mais grosseiro, algo que o seu pai se repreendeu, sabe? Você pediu para sair e ele disse que não, e era, sei lá, um evento muito importante para você, e que no consciente você não lembra mais disso, mas tá lá no inconsciente. E aí algum dia, em algo assim que você parou e refletiu, você lembrou daquela cena e aquilo tá registrado. E aí tem que trazer o quê? Um novo significado para isso, que é o quê? Você entender que era o que ele sabia fazer por você. Ele estava te protegendo. Ele estava fazendo o melhor que ele podia com o que ele foi ensinado, com aquele modelo mental. E hoje, realmente, o exercício que você vai fazer, se você quer edificar o seu lar, você tem que estar com essa fluidez aqui, com essa árvore da vida fluindo. Isso aqui é Deus, gente. Ter harmonia com pai e mãe é amor. É manifestação de Deus. Então, como que você quer ser uma esposa edificadora se você não manifesta Deus na sua raiz? Se você simplesmente, Érica, eu tive uma situação muito difícil, eu tive problema com o pai, eu não sei nem quem são meus antepassados, e você deleta isso. Como se a vida fosse só o presente. E a sua vida não é só um presente. Você existe porque eles não desistiram. Então, não desista deles. Perdoe, agradeça, ame. E você vai ver como a sua vida vai prosperar. E lembre, mulheres edificadoras geram lares curados. Mulheres edificadoras curam. Então, não deixe de fazer isso. Não deixe de parar agora, respirar fundo, sabe? Respirar fundo e perdoar. Começar a agradecer, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. E fazer um exercício assim diário de muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. E faça isso. Você vai ver como a sua vida vai transformar. E se esse vídeo fez sentido para você, se você realmente tocou o seu coração como eu aqui estava tocada fazendo esse vídeo, compartilhe com alguma amiga, compartilhe com um amigo, compartilhe com quem tem que ver esse vídeo, porque isso aqui, gente, isso aqui muda, isso aqui cura. Quando você entender a profundidade do que eu te falei nesse vídeo aqui, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar verdadeiramente, porque não importa, eles fizeram o melhor que eles podiam. Assim como você, se você é mãe, se você é esposa, você todos os dias faz o melhor que você pode para o seu marido, você faz o melhor que você pode para os seus filhos. Ninguém acorda dizendo, nossa, hoje eu vou infernizar a vida do meu marido. Hoje eu vou ser a pior mãe do mundo. Ninguém fala isso. Ninguém faz isso. Então, reflita. Tudo que foi feito foi para o seu bem. Pode ter sido ruim, mas eles estavam querendo acertar. E mais uma coisa que eu quero te trazer para encerrar esse vídeo. Pode não ter sido culpa, pode não ter sido culpa sua. Esse monte de crença, esse monte de situação que a sua vida se tornou. E pode não ter sido mesmo. Pode até ter sido vítima de vítima. Os antepassados que passaram para seus pais, avós, tataravós, passaram para seus pais passaram para você. Agora, é responsabilidade sua mudar. É responsabilidade sua mudar. Vir aqui e cortar qualquer tipo de crença, qualquer limitação que você esteja tendo por conta de falta de perdão, por conta de falta de honra. Um beijo no coração de vocês, eu desejo um dia lindo, um dia extraordinário e lembre que você é uma filha de Deus amada, que veio neste mundo para ser feliz. E perdoe, ame e agradeça, porque é isso que uma esposa edificadora faz.